Até explicar que focinho de porco não é tomada. Mas é tomada. É, né? Já estamos ao vivo, já. Beleza? Já estamos no ar? Estamos ao vivo, já. Coisa boa. Boa noite a todos. Grande satisfação poder estar conversando com os responsáveis técnicos das associações da BCJPEGA, da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina, do Manga Larga Machador, do Manga Larga e da Pônei, né? Está aí participando com a gente, conosco, Roberto Naves, Carlos Augusto Sack, né? Alessandro Moreira Procópio, Murilo Torres e Samuel Andrade. Muito bacana, é um privilégio a gente estar podendo ter esse espaço e a oportunidade de estar debatendo em prol das raças de marcha, né? Sempre o bem de todas e a evolução constante dessas raças, né? Gostaria que cada um fizesse uma apresentação aí, né? Contando um pouquinho da experiência de vocês na raça, há quanto tempo cada um tá, para a gente poder dar continuidade aí na apresentação. Vamos começar com o Alessandro Procópio, que está aparecendo na tela aqui para mim. Professor Alessandro Moreira Procópio, por favor, faça a sua apresentação. Boa noite, Tomás. Boa noite, todo mundo. Bom, primeiro, é um enorme prazer estar aqui. Nós que trabalhamos aí com o cavalo há muito tempo, e muitas vezes a gente tem a oportunidade de conversar uns com os outros, mas dificilmente a gente reúne tanta gente e de várias raças, né? Então, acredito que é uma iniciativa muito boa, da qual espero que gere bastante frutos para a gente poder continuar aí. Então, só de forma bem rápida, né? No Manga Larga, eu tenho uma história que começou quando eu comecei aqueles estudos sobre andamento, em 2006, aí eu fiz alguns trabalhos para eles, depois passei um tempo um pouco distante, e aí, alguns anos atrás, retomaram o contato, e eu passei novamente a começar a fazer, e há 2 anos, agora no 3º ano, eu estou como diretor técnico. Tem sido uma experiência fantástica, tem sido muito bom, novas vivências, conhecendo outros ambientes, outros profissionais, uma raça da qual estou encantado, assim como a gente gosta muito, né, de todas as outras. A gente estava conversando um pouco antes, né, a afinidade que a gente tem com os cavalos de marcha como um todo e de todas as raças. E acho que é extremamente positivo o convívio. Você teve lá também, né, Tomás? O convívio, se a gente puder ter esse convívio entre várias raças, profissionais, criadores, tudo, porque sempre traz crescimento, né? Acho que uma raça pode muito mais ajudar a outra e acho que o diálogo é muito importante. Show de bola. Samuel, fala um pouquinho para a gente aí. Boa noite. Bom, boa noite, um prazer. Boa noite a todos os colegas, né? Prazer estar aqui nesse time de peso aí dos marchadores, né? Dos equídeos marchadores, equinos e muares e asininos e tudo mais. Bom, eu estou na superintendência do registro da BCJPEGA desde 2018. Foi um convite e indicação, né, do Zé Maurílio, que foi o superintendente anterior a mim. E estamos tentando aí organizar mais concursos, melhorar, né, a associação, esse é o intuito de todo mundo. E, igual o Alessandro falou, né, congregar todas as raças, porque a pega é uma raça que precisa das éguas das outras raças, né, tanto Campolina, quanto Manga Larga, quanto Manga Larga Machador, Pônei e Piquira, porque são as éguas que fazem nossas mulas e burros. Então, nós estamos aqui para entrar nesse debate aí e reforçar mais essa união entre as raças. Show de bola. Carlos Augusto Sack, boa noite. Boa noite, Tomás. Boa noite aos demais companheiros aí dessa live, que é na verdade, uma integração entre as raças, né, como vocês já falaram, que é uma ideia muito boa. A gente
Sempre pensei nisso como uma união e não como concorrência. E a prova disso é que sempre participo, sempre vou, pelo menos alguns dias, tanto lá no Manga Larga, em São Paulo, nas nacionais dele, como também no Campolina, estive na última, e estava tendo também o Pônei, né, e o Piquira lá. Então, assim, eu acho que, como o Alessandro falou, e como o El se referiu, a integração é muito saudável, né, muito boa, a gente gosta de cavalo, gosta de equídeos, né, em geral. Sempre fui chegado numa mula também, num burro, viu? Revelações aconteceram. Você sabe quem que trabalhou para mim? Foi o irmão do Teteu, do centro de treinamento do Teteu, que é o Moisés. Moisés é muladeiro, né? E a gente sempre ficava muito atrás das mulas lá. Mas então, eu acho que essa integração é muito saudável. Eu acho que todo mundo tem que se juntar mesmo e agregar um com o outro. Então, à disposição. Coisa boa. Nós estamos lá, só rapidamente, estamos lá à frente da ENA, né, do Machador, que é o colegiado de jurados, né, departamento de árbitros, e à frente do CT, para tentar fazer alguma coisa aí pelo nosso Machador. Coisa boa. Depois eu vou te abordar sobre um novo projeto aí que o Machador está desenvolvendo. A gente fala. Robertinho Naves, boa noite. Boa noite, Tomás. Boa noite, colegas aí, audiência de modo geral. É um prazer muito grande estar aqui realizando o início de um projeto e de um sonho que eu sempre tive. Eu trabalhando já há algum tempo com cavalos, especificamente com Manga Larga Machador, durante boa parte da minha vida profissional, e a gente tem certo preconceito, e porque eu vejo como nós perdemos tempo por não usarmos, usufruirmos dessa interação. Eu trabalhando há 3 anos, estou fazendo exatamente agora, nesse mês de junho, 3 anos, como superintendente de registro Campolina, eu vejo como a gente aprende, como a gente abre os nossos horizontes com essa integração. Acho que cada um de nós, todos que estamos aqui participando agora dessa live, temos envolvimento com outras raças, né? Então, nós temos aí o Alessandro, que é criador e árbitro no Campolina, hoje técnico no Manga Larga, o Murilo, que é também técnico de registro do Manga Larga Machador, já foi isso. Enfim, eu tenho certeza que todos nós acabamos por trazer algo positivo através dessa interação. Eu estou muito satisfeito de a gente estar plantando essa semente aqui, e espero que essa live seja realmente só uma semente de um processo, um projeto que nós estamos querendo implantar de cooperação entre as raças de equídeos envolvidos com marcha. Tá? Portanto, tomara que a gente tenha sucesso nessa live e nos projetos futuros. Estou, portanto, aqui nesse momento representando o Campolina como superintendente de registro. Coisa boa. Doutor Murilo Torres, boa noite. Boa noite. Prazer enorme estarmos todos reunidos aqui, né? Somos apaixonados por equídeos, de uma maneira geral. Realmente, como o Robertinho está falando aí, a gente que gosta de marcha, o tema é animais marchadores. A gente que gosta de marcha, gosta de uma forma completa. Uma mula muito marchadeira é o que a gente quer. Um Campolina excelente, um marchador, emociona qualquer um, né? Um cavalo manga larga, marchador, bom de cômodo, também agrada a todo mundo. E é isso que eu posso dizer para você, é o seguinte. Há 35 anos que eu trabalho com Campolina, que fui veterinário de campo muito tempo. Conheci a raça, conheci grandes criadores da raça. Há 25 anos entrei no registro do Pônei como superintendente. Talvez eu seja, depois do Zé Maurílio, o cara que tem mais tempo de superintendência numa associação. Aprendi muito com os pôneis e os piquiras, que vai ser o tema de hoje. Tem, com certeza, uns 20 anos de pega. Trabalhei com cavalo manga larga na Associação do Pampa, como árbitro. Tive a oportunidade de conhecer excelentes exemplares de manga larga, trabalhando com o Pampa, de equitar excelentes cavalos. Então, isso emociona a gente demais. Eu sou um apaixonado por cavalo,
seja de que raça que for. E embora a nossa associação seja uma associação que não tem um número tão elevado de criadores, mas também é uma associação que está aí para somar com vocês, e o que vocês precisarem da minha parte, eu estou aí junto, vamos fazer, vamos tocar isso aí junto. Eu tenho algumas ideias, alguma experiência para somar com vocês. E para aprender com vocês. Vai ser um prazer. Coisa boa. A gente já está contando com audiência significativa, né? Só para deixar todos informados, né? O Jorge Lucena, nosso companheiro aí da Campolina, também já julgou nacionais, exposições da raça manga larga. Está falando que pode contar com ele também em relação à Associação do Cavalo Campeiro, que também é a raça nacional de andamento machado, né? Ela que é de origem do estado de Santa Catarina. Hoje o Jorge Lucena também vem aí com contato direto, né? Participando de reciclagem, orientando a parte técnica em relação à avaliação, né? Tanto de morfologia quanto de marcha na raça campeira. Então, com a próxima oportunidade, aí a gente vai estar convidando o Jorge para estar participando, falando um pouquinho também da raça campeira, que muito pouca gente conhece, né? E também tentar interagir com os amigos da raça pampa, né? Que também tem relevância aí no cenário nacional, que se refere à equidicultura, né? Sendo bem democrática no seu registro, né? Admitindo animais de registro de outras associações. Então, vamos lá. É importante aí a gente estar ressaltando, a gente vai falar de alguns temas, né? Importantes aí no cenário das associações de modo geral, né? Eu queria, antes de começar, a gente começar a fazer as perguntas mais direcionadas, a opinião de vocês em relação ao cenário nacional, né? Em meio a essa pandemia, né? Essa coisa que vem acontecendo no mundo inteiro, no Brasil. Eu queria saber como vocês vêm reagindo, observando, e as ações das associações em relação à pandemia para ter. Isso aí, acho que o Tomás parou ali, acho que eu vou engrenar aqui. Bom, acho interessante porque a gente está vivendo essa loucura toda e acho que o comum a todos é a ansiedade, né, por principalmente a parada dos eventos, essa estagnação. Não vai resolver, não. Por outro lado, é muito interessante a gente observar que a equidocultura ela já vinha num momento crescente ao longo desses tempos, né? Mesmo o Brasil passando por uma crise grande, o cavalo continuou forte e vejo que, acho que é comum as raças, no manga larga eu vejo bem, o pessoal continua mobilizado, eu tenho conversado com a turma que trabalha nos aras, que comanda isso aí, todo mundo treinando, pronto, para assim que houver o retorno. E nesse meio tempo, alguns dos leilões que tiveram foram todos extremamente bem-sucedidos, tá? Então, o que a gente vê é que o cavalo, né, a força do cavalo é muito forte no país como um todo, da equidocultura, a gente sempre fala nisso, em termos de emprego, de mão de obra, de técnica, e acredito que assim que esse tumulto passar, nós estamos precisando nos adequar, né? Talvez o Saque podia até falar um pouquinho aí da experiência que teve recente com um evento. Eu sei que estamos todos prontos para tentar esse retorno, já mobilizando, tentando achar a melhor forma para assim que a gente vê que é possível fazer de forma segura, de forma tranquila, retomar, porque é o que a gente gosta de fazer também, né? É participar dos eventos, é competir, mostrar os animais. Acho que isso é muito necessário. Bom, eu não sei se o Tomás aí deu uma saída, mas aí como a gente teve essa experiência, como o Alessandro citou agora, nesse fim de semana passado agora, nós tivemos lá entre Boa Esperança ali e Coqueiral, no Aras Castelinho, foi o primeiro evento, a primeira Copa de Marcha
do retorno, depois dessa parada em função da pandemia, foi o primeiro evento do Manga Larga Machador, que foi uma Copa realizada em 2 dias, nos moldes todos estabelecidos, tanto pelos órgãos de saúde, como Secretaria de Saúde, como Prefeitura, IMA. Então, todos os órgãos aí competentes deram as orientações, a organização e o proprietário do espaço lá da fazenda, o Luiz Fernando, eles se adequaram e fizemos lá essa primeira Copa pós, vamos dizer assim, quarentena, vamos dizer assim, durante, né, a quarentena, que a quarentena ainda não acabou. Então, no primeiro dia, na sexta-feira, marcha picada, e no segundo dia, marcha batida. O que eu posso falar dessa experiência, eu tive lá nos 2 dias, é que foi, assim, totalmente, uma organização, assim, impecável. Quem fez lá foi o Alex, da Rural Eventos, sim, sem público, obviamente, a associação disponibilizou lá todas as condições para a gente transmitir, eu e o Paulinho Melo, o Paulinho Melo, né, eu participei menos da transmissão, mas o Paulinho carregou lá o piano da transmissão, vamos dizer assim, e teve, assim, 60 mil acessos nos 2 dias. É uma coisa, assim, realmente, e já que não pode ter público, né, a gente transmitiu. E o Machador, assim, isso foi muito importante, porque foi um primeiro passo muito bem dado, sabe? Assim, não teve uma crítica, não teve um senão, tudo conforme foi acordado com relação à questão de higiene, máscara, todos os parâmetros, assim, alimentação vinha pronta de fora, não se fazia alimentação lá no local, banheiros, toda a parte de higiene e das regras, né, impostas pelos órgãos aí de saúde e tal, e IMA, inclusive, e a prefeitura, foi tudo muito bem feito. Então, foi assim, um ponto de partida muito bom. Agora, esse fim de semana já teremos outro evento, já vai ser uma exposição com morfologia, prova funcional também em 2 dias, Azedo, e já temos vários eventos marcados aí, todos sem público, sem bebida alcoólica, com todas essas restrições, mas voltando aí, né? Então, assim, a experiência foi muito boa e a gente espera que as outras raças também recomecem aí com seus eventos, mesmo que dessa forma mais limitada, mas é muito importante que eles ocorram, né? E um detalhe, nós foi obrigado a limitar, nós tivemos que limitar o número de inscrições, porque senão seria inviável de fazer marcha batida no outro. Foi feito dessa forma até para diminuir a quantidade de gente, né? Uma turma de picada, foi num dia e foi embora no outro dia de batida. Se fizesse picada e batida nos 2 dias, seria praticamente o dobro de pessoas ali trabalhando, né? Então, para reduzir o número de pessoas também, que foi feito dessa forma. E teve que limitar, porque senão já tinha explodido, já tinha dado mais de 300 animais de inscrição, e aí foi limitado em 100 picados, 100 marcha picada e 100 marcha batida. Foram 200 animais julgados. Está sem som ainda. O Tomazão está... Enquanto ele vai recuperando o som ali, nós tivemos uma experiência ano passado de cooperação entre o Campolina e o Piquira. Fizemos uma nacional muito bacana, foi um evento muito interessante. Nós fizemos em Lafayette e tivemos muito público, tanto no Piquira quanto no Campolina. E agora, nessa pandemia, nós estamos pensando exatamente isso, como fazer, e essa história que você está nos contando aí do sucesso desse evento do Machador, vai servir para direcionar as outras associações que ainda quiserem fazer a nacional esse ano, né? Provavelmente nós vamos nos unir ao Campolina outra vez para fazer uma nacional das 2 raças. Legal, e foi interação bacana. Desculpa. Começou a aparecer a voz dele. Próximo assunto. Tomás, vamos lá. É porque você não estava com áudio, agora está liberado, fala um áudio para a gente. Eu achei interessante, né, o comentário do Saque em relação
ao evento que aconteceu, né? Eu acho que foi o primeiro meio essa pandemia referente às raças de marcha, né? E eu acho que pode ser uma solução viável para as outras associações também, né? Pegarem de modelo e absorverem o formato para poder começar a fazer os eventos. Em relação a associações, gente, registro genealógico, principalmente de macho, hoje a gente tem um problema que acontece, infelizmente, que é referente à fertilidade dos reprodutores. Só isso. Vocês acham que é viável que os reprodutores registrados em definitivo passem por exame andrológico para o registro definitivo autorizado, vamos falar assim? Quem começa? Posso? Murilo? Posso começar. Nós temos uma experiência, não pela nossa associação do Piquira, mas pela associação da Pega, onde os jumentos que forem entrar em eventos, que quiserem participar de exposições, eles têm que apresentar o exame andrológico. Murilo, só te cortando. Está escutando? Estou escutando. São os jumentos acima de 36 meses, né? Que estão aptos à reprodução. Eles só podem entrar em pista com o exame andrológico. Apresentar o exame andrológico. Acredito que o exame andrológico não seria uma coisa que a gente pudesse vincular ao registro, mas a gente poderia vincular a essa pista, a essas premiações, que são os cavalos que efetivamente, os jumentos que efetivamente vão ser mais usados e que vão passar essa genética de subfertilidade para frente. Então, é um caso sério, se pensar assim. E no jumento pega é viável, está sendo feito. Então, é obrigatório. É obrigatório, inclusive. É obrigatório. Tá, João. No Piquira já é implantado? Tem alguma previsão de implantar? No Piquira, não. No Piquira, o que a gente pede para que seja feito é um exame minucioso nos testículos, inclusive com palpação, e que não só a assimetria, como as torções de rotações e tônus sejam observados para que não se passe para frente, não se eleja como reprodutor um cavalo que possa vir da baixa fertilidade, cuja fertilidade na raça Piquira é muito boa. A gente não tem o que queixar nem de machos, nem de fêmeas. Entendi. Saque, sua ponderação em relação a isso. Bom, Tomás, esse assunto já está na pauta da próxima reunião do CDT, que provavelmente a gente vai fazer de forma virtual, como nós estamos fazendo essa, porque já nós não temos tempo de esperar mais o retorno e precisamos realmente dessa reunião. Então, ela já está na pauta, a gente já trocou ideia com vários especialistas, já conversamos bastante. No Mangalarga Machador, o que restringe o registro, obviamente, a norquidia, criptorquidia, mas no ato do registro ali, do registro definitivo, é só a simetria acentuada, que daria ao técnico a condição de não registrar, e a gente entende que isso é pouco para uma raça, informação para uma raça que tem o sêmen já notadamente, já comprovadamente, de menor qualidade em relação a outras raças. Então, nós estamos num caminho de tentar apertar um pouquinho isso. Certamente não será a exigência de um exame andrológico para o registro definitivo, a princípio. Pode ser até que caminhe para isso, mas não vai começar por isso. Mas nós estamos, primeiro, estabelecendo um critério, por exemplo, acentuado é um termo um pouco vago, né? O acentuado, às vezes, para um técnico, não é para o outro. Então, a gente primeiro estabeleceu um parâmetro um pouco mais objetivo, usar isso que o Murilo se referiu, com relação a também observação de tônus e torções testiculares também, não só a assimetria, mas ir apertando o cerco para a gente ter no futuro um sêmen de melhor qualidade na média da nossa raça. Coisa boa. Robertinho Naves, sua ponderação em relação a esse tema. Bom, eu vejo o seguinte, é muito válido a gente pegar essas opiniões aí diferentes, experiências já vividas por colegas. Esse é o objetivo dessa nossa reunião aqui. Eu quero dizer
duas coisas especificamente. Uma, a experiência que a gente tem lá no Campolina hoje, e um problema recentemente ocorrido, em que um técnico foi a campo e percebeu uma assimetria, entendeu a assimetria como acentuada, e o Sack bem falou aí, é um termo vago, né? E fica um pouco à mercê do técnico, um ou outro vê de uma forma ou de outra, a gente não tem como precisar isso. Então, a gente tomou como decisão, nesse caso, o seguinte: sempre que o técnico for ao campo e encontrar esse limite, essa dificuldade em definir, ele vai solicitar ao proprietário que faça um exame andrológico. Então, a gente começa a usar o exame andrológico aí, não de uma forma generalizada. Eu acho que essa mudança radical não seria viável, não seria ideal para ninguém. Tecnicamente até que seria, mas eu falo em termos de viabilidade, inclusive prática e econômica. Então, que a gente vai fazendo aos poucos, sensibilizando todo o pessoal envolvido, os proprietários passando a entender a importância disso, claro. Eu acho que com essa determinação, a gente vai conseguir não só eliminar esse problema da dúvida, né? Então não é uma coisa que é tão claramente definida. Onde você tem a dúvida, você vai recorrer ao exame andrológico. Eu acredito que seja uma semente para daqui a pouco a gente estar fazendo isso em uma escala maior, quem sabe até na totalidade dos machos a serem registrados em definitivo. Uma condição que eu acho bem importante nisso aí é exatamente começar a fazer com que as pessoas percebam essas dificuldades, né? Entendam que, na prática, muitas vezes, o nosso trabalho ele é muito dificultado, e o técnico tem que decidir naquele momento. Tá? Então, a determinação do Campolina, nós vamos levar isso para o CDT para poder oficializar, mas já colocando em prática para que a gente possa eliminar esse problema, quer seja para o associado, para o criador, como para o técnico também. Alessandro Procópio. Bom, eu acredito que essas boas experiências, eu sabia da Pega, que já tinha implementado isso, e que eu acho que tudo que vem de forma para contribuir para a evolução das raças, de alguma forma, é sempre positivo. Como o Robertinho falou, o pessoal aí que está estudando, eu acredito que o primeiro ponto é que é algo que a gente só consegue implementar as coisas a partir que a gente vai conscientizando as pessoas da importância. Então, por exemplo, esse caso da fertilidade, vamos dizer assim, que falando dos machos, né, e também no caso de fêmeas também existem outros pontos, a gente precisa tentar trazer meios para valorizar. E acho que o exame andrológico é algo importante. E aí, aproveitando dessas experiências que a gente tinha falado das raças, né? Não visando isso, mas outros pontos para entrar nesse assunto de registro genealógico, e a gente falou sobre dado muita atenção, muitas vezes, nas raças, muito ao julgamento de pista, e muitas vezes a gente deixa um pouquinho a parte do registro, né? Um pouco menos visualizado, vamos dizer assim, e atuado. Na Manga Larga mesmo a gente tem recentemente aprovado para registro que para os garanhões uma prova digamos, de resistência, vamos dizer assim. É algo que é uma ideia bastante interessante que ainda não foi efetivamente implementada, até porque, igual como falou muitas vezes do andrológico, de outras coisas, você tem que viabilizar a logística disso, custo, como que faz. Mas eu cito isso para mostrar que é importante a gente ir observando que cada uma das raças tem feito nisso aí, como eu vejo no caso do marchador, por exemplo, do livro aberto, o registro em comissão, tá? Não estou dizendo de registro em livro aberto, mas acho interessante como acontece na Europa, outras coisas de determinados grupos de animais, a gente ter um registro público, um evento público para isso. Então, são pontos que a gente, aqui, como se diz a ideia hoje, a gente brincou que era levantar pontos, né, de futuro, que talvez venham aos poucos agregando essas experiências que possam ajudar aí na evolução dessas raças. Samuel, já foi falado em relação à pega, eu acho que aí já saiu na frente, né? Se referindo aí a exame andrológico obrigatório para os machos registrados a partir de 36 meses, não é isso? Isso, os animais que entram em pista acima de 36 meses,
eles têm que apresentar, né, antes de entrar em pista, antes do concurso, o exame andrológico. Show de bola. Parabéns aí pela Até, iniciativa. Até porque, né, como diz a nossa associação, a do jumento pega, nós não temos categoria de jumento castrado. Então, não faz sentido, né, ao mesmo tempo, a gente... como é que eu me expresso? Né, eu preciso que o jumento seja um bom reprodutor. Então, a gente, para não ter esse problema no futuro, né, a gente provar que aquele jumento tem uma boa fertilidade, tem um sêmen de qualidade, a gente cobra esse andrológico dos animais acima de 36 meses. Show de bola. Mudando um pouquinho o assunto, né, mas referindo também a todas as associações, mão de obra é um desafio para todas as raças, né? Eu acho que todo mundo hoje esbarra no que se refere à mão de obra. A gente capacitada para estar trabalhando, para estar lidando, para estar dando assessoria, consultoria em relação às raças de marcha. Como vocês têm visto isso também em relação às associações que vocês militam e o que vocês acham que pode ser uma solução viável que a associação possa fazer, ajudar para estar sanando esse problema? Vamos lá. Robertinho Naves. Bom, Tomás, eu vejo o seguinte, sem dúvida um gargalo, uma dificuldade muito grande. Todo o pessoal envolvido aí, todas as raças, com certeza, tem esse problema. Eu tive uma experiência muito positiva quando eu comecei a julgar no Manga Larga Machador, em 1993. Eu fui convidado pelo coronel Mário Gonzalez para, junto com mais alguns colegas, formarmos um grupo que passou a trabalhar com esse objetivo de orientação técnica, didática, principalmente voltada à equitação. O começo foi aí. Eu tive a oportunidade, então, de, tomando gosto por isso, me envolver diretamente, montando estrutura de curso, escrevendo apostilas, enfim. E, a partir daí, eu me dediquei muito nessa área. E hoje, especificamente, no Campolina, depois desse sucesso que a gente conseguiu nesses programas lá, eu trouxe essa experiência e estamos já concluindo um pacote de curso. E lembrando que a questão da mão de obra aí, ela é muito diversificada. A gente, quando fala em mão de obra, pensa nas pessoas que lidam na fazenda diretamente, né? Os tratadores, os apresentadores, os treinadores, que tem que estar muito bem conscientes do trabalho que tem que fazer, de como tem que fazer. Mas também nós entendemos que outros segmentos, né, veterinários ou tecnistas, que poderão assumir não só o trabalho de orientação técnica nos criatórios, mas também assumindo dentro das associações cargos de técnico de registro, de jurados, enfim. Então, a gente vê aí um universo muito grande de pessoas que precisam dessa capacitação e acho, sim, que é dever das associações, que é importante que as associações se estruturem para isso. Então, falando pelo Campolina hoje, nós estamos já com um pacote praticamente pronto para levar aos associados, aos interessados em todas as áreas, aos técnicos, enfim, inclusive também em nível de universidade, né? Aqueles alunos que têm interesse pelo cavalo, que queiram estar conosco, nós estamos criando essa condição de forma muito positiva. Eu estou usando essa experiência que eu vim adquirindo, com o gosto que eu tomei por isso, de forma ultramente preparado para poder levar a campo essas informações que são extremamente necessárias para realizarmos o nosso trabalho. Bacana. Saque, fala um pouquinho para a gente. Bom, como o Naves falou, isso é um problema, vamos dizer assim, crônico, né, nas raças. E no machador, você pode imaginar o tamanho desse problema, até pela quantidade de criadores. Quantidade de animais de criadores, ou seja, de propriedades que tem o machador, né? Eu não acho que possa fugir dessa linha do que o Robertinho falou. A gente tem lá, na associação, como muita gente já conhece, já passaram 6 mil alunos pelos cursos da associação. E são vários cursos diferentes. Eu não vejo muita outra forma a não ser a disseminação de conhecimento em todas as áreas, né? Como o Robertinho falou, tem várias carências, né, de mão de obra diferentes, né? Desde o tratador, do ferrajamento, ou seja, é muita coisa que a equinocultura precisa, né? E então tem lá o projeto que, no caso do machador, chama Manga Larga Machador para Todos, onde tem muito curso, e
dado pelo Brasil inteiro. Não há uma fórmula mágica, né, de você criar mão de obra. Nesses 3 últimos meses, entraram 460 sócios. Então, assim, como é que você vai formar mão de obra suficiente para suprir essa demanda aí? Claro que as propriedades pequenas não têm tanta necessidade, mas se você for ver no geral, existe uma carência de mão de obra especializada em todos os níveis aí. Desde o apresentador em pista até os funcionários das fazendas, né? Então, não tem muita mágica, não. É curso mesmo e tentar englobar esse pessoal junto com a universidade também, Senar, enfim. Acho que é por aí. Bacana. Murilinho, o que você fala em relação a isso? Olha, em relação a isso, eu acho que talvez o que mais a gente teria que investir é nos profissionais que têm acesso à fazenda, que são os técnicos de registro. Acho que a gente teria que habilitar todos os nossos técnicos de registro de forma que eles pudessem transferir o básico, informações básicas. Quando ele chegasse no Aras, a pessoa está começando, ela não tem a mão de obra adequada, ele teria que ter essa condição de chegar para o cara, sentar com ele e falar, ó, isso aqui você está fazendo desse jeito, poderia ser desse, você vai praticar isso, você vai fazer aquilo. Nesse animal aqui, não vai por essa linha que você está indo, não. Usa tal metodologia para você conseguir isso nesse animal. Então, a pessoa precisa ter noção e nós temos que capacitar nossos técnicos. Os técnicos de registro, eles são a extensão da associação no campo. Eles são os braços da associação. E eu ainda costumo brincar que, no caso da associação nossa do Fone, os técnicos são os dedos da minha mão. São poucos técnicos, e a gente trabalha muito um ligando para o outro, conversando, um relacionamento bem direto, onde a própria dificuldade que o técnico está sentindo no campo é trocar de ideia com o superintendente, está mais na mão da gente. Mas nós temos uma dificuldade de mão de obra muito grande, porque enquanto todos os cavalos trabalham com um cavaleiro que pesa 1/4 a 1/5 do peso dele, nós trabalhamos com um cavaleiro que pesa, às vezes, a metade ou o mesmo peso do cavalo. Então, o que acontece? Nós ainda temos o problema que o nosso peão tem que ser uma pessoa mais jovem. E esse mais jovem precisa ter boa formação. Para nós, depois que o apresentador já pegou aí 40 anos, que ele vai ficando com a cintura grossa, que ele vai ficando pesado, que ele vai atingindo aí os 80 quilos, é um cavaleiro muito pesado para montar no piquira. Não uma prova funcional, o cavalo tem um pulmão danado, uma força maravilhosa. Mas uma prova passou aí de 30 minutos com um cavaleiro de 80 quilos, mais a sela, que vira um conjunto de 100, em cima de um cavalo de 150, 160, no máximo aí 200 quilos, é uma sobrecarga muito grande. Muito grande. Nós temos que, mais do que nunca, preocupar com essa formação de mão de obra, e acho que um momento onde as associações mais podem se unir é exatamente nessa formação de mão de obra. Cursos que possam ser ministrados por profissionais de todas as raças e que vão, às vezes, atender nichos de mercado daquelas próprias raças. Hoje, se você precisar de um apresentador de pista de manga larga manchador, em geral, vai se classificar, vai se qualificar e vai ter mercado de trabalho um cara que está mais preparado, mais bem capacitado. Mas para apresentar piquira, por exemplo, ou para apresentar jumento num julgamento de jumento, às vezes uma pessoa que não tem tanta qualificação para apresentar um campolino, um manga larga manchador, o próprio manga larga que exige uma equitação de qualidade, porque o cara que não equita com qualidade, no manga larga, dificilmente o cavalo vai interpretar ele bem. É um cavalo de equitação mais evoluída dentro das raças que nós estamos mexendo aí. Então, o que acontece? O piquira serve demais, o pega serve demais. E a gente teria como aproveitar todo esse cara. Ele vai ficar ali no piquira até enquanto ele pegar uma capacidade. Ali no piquira, como são poucos criadores, ele vai passar para os colegas aquilo que ele aprendeu, vindo de outras associações. E quando no final, quando ele já tiver pesado para montar no piquira, ele ainda
serve muito bem para o Machador, para o Campolina, para o Paulista. Eu acho que essa integração ela é muito forte nesse sistema de formação de mão de obra. Nós podemos somar muito uns com os outros. Muito bacana. Samuel, fala um pouquinho para a gente em relação à pega. Como você vê esse problema? Bom, Tomás, todo mundo está, como diz, a queixa de todos é a mesma, né? O problema da mão de obra. E na pega eu gosto de falar que nós temos uma raça, mas que congrega dois setores diferentes. Nós temos os asininos, que a maioria dos criadores não criam o asinino para cela, né, mas é para reprodução. Então não se monta e não tem essa equitação do manga larga, do campolina, do manga larga machador, ou até mesmo assim do piquira que a gente fala, né, o animal não é criado com esse intuito de cela, apesar de que nós já tivemos provas, se não me engano, em 2008, 9 e 10, de asininos montados, certo? Mas nós temos os muares, que aí vira uma mescla de doma vaqueira com equitação clássica, com equitação western. Então, essa base, né, própria do muar com relação à mão de obra e a treinadores e equitação e apresentação, a gente vê que tem uma falha, assim, no campo, certo? Muitos criadores têm bons treinadores, têm bons centros de treinamento, que levam esses animais para esse treinamento, mas às vezes fica até na mão de poucos treinadores, não é difundida, né, para outras pessoas que queiram apresentar, que queiram levar os seus muares para a pista e tudo mais. E a pega, o ano passado, ela teve, junto com a cavalaria aqui de Minas Gerais, né, na PM aqui, uma turma com formação de mão de obra, né, no caso de tratadores, e foram alguns jovens, né, indicados pela polícia, pela cavalaria, né, que participaram com a gente, né, desse projeto. Alguns saíram como desempregados aí pro campo, e a gente está sempre nessa, renovando e procurando, e temos o projeto aí de entrar com novos cursos, né, para esse tipo de formação de mão de obra, e eu acho que é uma falha, assim, de todas as raças mesmo, mas a gente sempre procura o melhor, né, para todos. Então, nós vamos ver se essa pandemia passa logo, está todo mundo rezando para isso, né, e a gente colocar no ar aí os nossos projetos com esses cursos e formações e os cursos da equinocultura em geral. Bacana. Alessandro, na raça manga larga também é um problema? Com certeza, né? Assim, como dito aí, na verdade, temos lá no manga larga profissionais excepcionais, mas como já dito hoje, o lado bom, né, é que as criações e a demanda é maior do que esses profissionais. Então, por mais que existam grandes profissionais, eles são muitas vezes insuficientes, e isso acaba também gerando até uma grande disputa por esses profissionais, né, entre áreas. Isso acaba também sendo um ponto que talvez, se a gente conseguisse formar mais profissionais, isso fosse bom. Uma coisa que ameniza um pouco isso é o fato dos centros de treinamento que, de alguma forma, conseguem agregar alguns animais. Mas eu gostei muito da ideia aí do Murilo, né, e do Robertinho, e que o Sac já falou também de treinamento, de também utilizar talvez os técnicos de registro, além dos cursos, né, dos técnicos de registro. E acho que esse conhecimento, de uma certa forma, a gente tem que expandir ele para todos os níveis de mão de obra, né? O que a gente tem tentado é fazer um pouquinho disso, né? Você tem que pode chegar tanto a mão de obra aos profissionais das várias associações, né? De um nível mais que atuam na própria associação, o próprio criador,
A gente tem tido uma experiência recente que surgiu na pandemia aí de fazer um curso pela internet aí, falando um pouquinho da raça, de padrão racial, de algumas coisas, que tem sido um caminho, uma ideia também para a gente tentar difundir. É óbvio que nesses conhecimentos a gente precisa depois de um curso com prática e com atividades para realizar. E só já aproveitando uma deixa aí, junto com do que o Samuel falou e que o Murilo, do tipo de equitação, né, e realmente há uma série de vertentes de equitação que a gente tem buscado uma identidade comum. E talvez hoje o que eu vejo na manga larga, uma das grandes evoluções, é que é um cavalo que está conseguindo ter esse cavalo de vários recursos, de um grande cavaleiro, mas também ser um cavalo que qualquer pessoa monta, né? E, obviamente, isso depende de uma mão de obra que prepare esse cavalo. Então, recentemente, é muito comum hoje, um lado muito positivo, nas exposições, terminam o resultado, o cavalo é campeão e vai emprestando, a turma vai montando, o criador monta, o menino monta. Eu tive uma experiência muito boa na Bahia o ano passado. Terminado o julgamento, os grandes campeonatos, já combinou os animais todos na pista e todo mundo montando e fazendo festa. Então, eu acho que esse é o ponto, né? A gente ter esse animal preparado e que essa mão de obra prepare bem o animal, cuide bem para competir, mas também para todas as pessoas poderem montar neles. Legal isso que você falou, né? Assim, muita gente... Rapidinho, Tomás, rapidinho. Oi, pode falar. O Alessandro falou que esse é o ponto. Para mim, é o objetivo. Entendeu? Eu acho que o cavalo tem que ser equitado por qualquer um, o cavalo, o muaro, o equídeo em geral, por qualquer um, em qualquer tempo e exercer qualquer função. Certo? Exatamente. Ele ir para a pista, beleza. Deu marcha, foi para a pista. É isso aí. Mas essa equitação tem que ser geral e de todas as raças e por qualquer pessoa. Exatamente. É muito além das 4 linhas, né? Tomás. Oi, Tomás. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, né, que atuam aí, em relação... O Saque quer falar. Oi, pode falar. Tomás, espera só um pouquinho. Tem opinião do Saque aí, depois eu quero falar também. Pode falar, desculpa. Não, rapidamente. Isso que o Alessandro falou e o Samuel é uma das grandes... Uma das coisas que eu persigo bastante na Associação do Machador. Eu acho que o dia que o Manga Larga Machador der mais ouvido a esse tipo de coisa, eu acho que a raça vai crescer muito mais. Já cresce, mas vai crescer mais ainda. Na hora que valorizar mais isso. Que é, como o Samuel falou, esse deve ser o objetivo, né? O animal que é o campeão que sobe a rampa da gameleira, ele tem que poder ser equitado por qualquer pessoa com um nível mínimo de condição de cavaleiro ou de amazônia. Uma vez eu escrevi sobre isso. Não é preciso ter um Rodrigo Pessoa para poder montar num animal campeão, né? Para o cavalo nosso. Então, eu acho que isso, na hora que o meio do Manga Larga Machador atentar para isso, com mais boa vontade, vamos dizer assim, eu acho que a raça vai crescer muito. Eu queria dar uma palavrinha aqui, Tomás. Pode falar. Quando é essa oportunidade, eu acho que a gente não pode perder de vista o objetivo desse nosso encontro aqui. E, por essa razão, eu queria falar basicamente 2 coisas. Uma é que cada um de nós trouxe um problema, a forma como é impactado por esse problema, mas eu vejo, mais do que isso, a necessidade de buscarmos soluções. E aqui eu quero começar a falar um pouco dessa ideia da união, da congregação dessas associações, dessas raças, para que a gente possa ter uma contribuição. Já pensaram na possibilidade de nós termos um grupo, não sei que nome teria isso aí, mas de tal forma, por exemplo, que se divulgasse cursos em algumas regiões, mas cursos comuns para todas as raças, já que nós estamos vendo que o problema é um só e que os objetivos também são únicos, né? O que se quer é isso mesmo. A gente sabe que hoje não tem como ir contra isso, mas a maioria dos criadores cria para a pista, tá?
Mas nós não podemos esquecer do universo de animais que é criado aí, que acaba nascendo e que não atinge qualidade para a pista, mas são excelentes animais de sela, para esporte, para lazer, para passeio, enfim. E a gente precisa desse animal também, bem trabalhado, bem equitado, enfim. Então, eu acho que o nosso objetivo é muito comum. E nisso que a gente tem de comum, nós podemos buscar soluções. Então, eu fico pensando, por exemplo, num curso que tenham participantes, integrantes de várias raças, que possam trazer ali as limitações, as dificuldades, os problemas que tem e que certamente vão contribuir para o final de um curso desse. Então, essa é a ideia que eu queria que nós não perdêssemos de foco. Tirarmos daqui essas possibilidades de união do grupo e, consequentemente, a contribuição aí, a troca de informações, porque isso é fundamental. Então, fica lançada essa ideia. Quem sabe a gente consegue promover cursos, não específicos por raça, mas sim para uma associação, vamos dizer assim, uma associação de associações que possam contribuir e receber de volta essa contribuição, essa colaboração de todas as associações, enfim, com suas experiências próprias. Bacana. Só um minutinho. Até Pode porque, falar, Roberto, até porque a mão de obra, ela trafega entre as raças. Uhum. É muito comum a gente ver os peões trabalhando em todas as raças, né? Então, que a mão de obra seja bem formada, porque hoje o cara está numa associação, trabalhando para um tipo de animal, e no ano que vem ele pode estar trabalhando com mula, ele pode estar trabalhando com piquira, então nós temos que formar uma mão de obra muito boa, de qualidade. Exatamente. Como diz o Samuel, esse é o objetivo, né, Samuel? E além da mão de obra rodar por todas as raças, a base de todas as raças também é a mesma. A base, eu falo, desde de tratador, o que for, ou de você começar a iniciar um animal, entendeu? Eu acho que a base das raças são a mesma. Entendeu? Então, eu acho seria interessante essa congregação de raças nesses cursos. Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês em relação a essa interação. A primeira é o seguinte: o Murilo falou, eu achei muito relevante a opinião dele em relação a dar maior valorização aos inspetores e técnicos de registro, né? Que são o primeiro filtro das associações no campo, né? Eles que são o elo de ligação entre o associado e a associação, né? E eu vejo assim, eu não sei como funcionam as outras associações, gostaria de saber, mas na Campolina, né, via Roberto Naves, é o segundo ano que a gente tem uma Expo Técnica, onde participam jurados e inspetores, numa interação comum, né, todos com o mesmo objetivo em prol da raça campolina, todos remando o barco para o mesmo lado, vamos falar assim no popular. Eu queria saber, em relação às outras associações, se existem, né, a promoção e de reciclagens para os técnicos e como é a sequência também de reciclagem para os jurados e como isso é abordado, como isso é conduzido. Primeira pergunta. A segunda pergunta, depois que vocês concluírem, eu queria saber a opinião de vocês, se existe a possibilidade das metodologias e etapas de julgamento entre as raças de marcha serem universais, vamos falar assim. Pode ir lá, Sá. Se eu puder falar um pouco sobre a questão aí da interação, né, vamos dizer assim, do técnico de registro e do árbitro, do jurado. Sim, por favor. Como vocês sabem, no Mangalá Machado, isso é bem difícil pela quantidade e pela distância física, enfim. Hoje são 23 árbitros e 72 técnicos de registro. Então, é um pouco complicado essa logística aí. Muita gente, né? 100 pessoas, basicamente, praticamente. Mas uma coisa, eu tenho uma convicção, assim, eu tenho para mim que o candidato a novo, a jurado, a árbitro do Mangalá Machado, eu acho que tão importante quanto ele fazer estágio dentro da pista, é ele fazer estágio com os técnicos de registro. Por que eu falo isso? Por experiência própria. Eu fiquei 19 anos como árbitro e pedi licença e virei técnico de registro. Isso me abriu tanto a cabeça e me acrescentou tanto
porque às vezes o árbitro ele tende a pensar que eu só mexo com os animais de elite, então eu tenho a função de escolher o melhor indivíduo, ou seja, trabalhar com qualidade máxima. E as pessoas, eu penso assim que o meio tende a diminuir um pouco o trabalho do técnico, e o trabalho do técnico, apesar dele trabalhar com qualidade mínima para esse animal adquirir um registro, é quem vê a raça na realidade da raça. A realidade da raça... E a realidade do campo não é a mesma realidade da pista, né? A realidade é muito diferente. E eu acho que para o sujeito se candidatar a árbitro, ou seja, avaliar a qualidade máxima, ele tem que fazer um estágio com os técnicos no campo. Especialmente se ele não vier de origem, de família de origem de criação de manjador. Aí mais ainda. Porque ele tem que ver para ele poder entender que, vamos dizer assim, eu gosto de usar a expressão, o mundo não é a gameleira, não são os animais da gameleira. É maravilhoso que a gente tem animais de elite, mas que parcela é essa em relação aos 600 mil animais registrados? Então, ele tem que abrir a cabeça dele, e eu acho que o melhor meio é esse, fazer uns estágios com os técnicos de registro, além de fazer também dentro da pista. Eu acho que já começa a entrar um profissional com uma cabeça um pouco diferente. Com a visão mais realista, né? Bacana. Vamos lá, Murilo. Muito bem. No nosso caso, lá do Piquira e do Pony, a gente aproveita a nossa mão de obra, que é uma mão de obra equivalente à quantidade de serviço, né? Eu acho que se a mão de obra não for equivalente à quantidade de serviço, o profissional não pratica. O profissional não põe em prática, o profissional não se especializa. Toda vez que você tem um quadro profissional inchado, você tem um monte de profissionais parados. Então, no nosso caso, a gente aproveita o técnico de registro que tem vocação para árbitro. Quando o cara entra na nossa associação, em geral, ele entra para registrar. Roda com o superintendente, roda com algum colega. A partir do momento que ele está habilitado, ele sai a campo. Dentro de 2 anos, ele é perguntado se ele quer participar de julgamento. E aí, então, ele vai estagiar com os colegas para virar árbitro. Então, é uma forma de você formar uma mão de obra. Uma mão de obra real. Uma mão de obra que conhece o campo e que vai passar com esse na pista. E uma forma barata de você formar um árbitro. Porque as associações gastam muito dinheiro com curso de árbitro. Então, no nosso caso, a gente tem que ser criativo de aproveitar quem tem valor, quem tem perfil. E que a gente já conhece a idoneidade da pessoa que está trabalhando com a gente há 2 anos. Então, eu acho que uma forma barata e eficiente de fazer árbitro. E sempre, como eu falo, toda vez, vamos abrir vaga para árbitro, vamos ver se tem necessidade. Vamos abrir vaga para técnico, vamos ver se tem necessidade. Porque nossos eventos são poucos. Nós não temos tantos eventos. Nossos árbitros, principalmente, eles julgam um evento por ano e a nacional, caso sejam escalados para a nacional. Então, não há justificativa para que a gente não aproveite essa mão de obra que nós temos e tentar especializar ela cada vez mais, né? São realidades diferentes, associações diferentes, né? E eu acho que esse entrosamento que a gente está se propondo vai ser muito bom para a nossa associação, que é menor, que usará de vocês como espelho. Tudo que eu faço lá, eu uso a experiência que eu tive nas outras associações, tentando copiar as coisas boas, as coisas que deram certo. E essa é a forma de errar menos e de ganhar tempo, né? Isso mesmo. Ok. Pode falar, Cláudio. Vamos lá? Vamos lá. Próximo. Bem, é interessante essa fala aí. No Manga Larga, não existe a exclusão do técnico ser jurado, tá? Então, ele pode fazer as duas ações. Mas, nessa linha do raciocínio, eu acho que o Saque e o Murilo tocaram em 2 pontos importantes, que as duas
as duas atividades, elas se complementam, e para a formação de um bom jurado, acho que é fundamental conhecer o dia a dia de um criatório, e que muitas vezes o técnico, o inspetor de registro, ele tem isso mais, que é uma outra ação, assim como também, né, o intercâmbio do técnico com o jurado, com o que acontece na pista também é muito enriquecedor. Então, essa troca de experiência é muito boa. E falando aí, eu estava pensando, né, por exemplo, no Manga Larga, que tem um pouco a ver com o de antes também, a gente tem um problema hoje, que é que nós temos, até por coincidência, 3 duplas de irmãos, vamos supor, que são jurados, né, que são pessoas extremamente competentes e que nasceram no meio do Manga Larga, nasceram trabalhando e acabam sendo absorvidos pelos aras, acabam sendo contratados como consultores, que é um outro dilema que eu acho que as associações todas vivem, que é essa relação do profissional, juiz, técnico, com... E assessor, né? Assessoria, tá? Então, lá na Manga Larga, essa formação, hoje a gente tem uma busca, uma carência para formar novos jurados, tem um grupo muito bom, desde pessoas já mais antigas até outros mais novos, que vêm vindo muito competentes, mas a gente tem esse ponto, que é a absorção dessa mão de obra para a assessoria. Isso me veio agora lembrando, que tem a ver com o que a gente conversou das duas coisas aí. Bacana. Samuel, fala um pouquinho aí pra gente. Bom, Tomás, eu peguei a superintendência aqui em 2018, então, nesses 2 anos que nós estamos aí, eu já consegui fazer 2 provas para jurados. Se não me engano, entraram 7 novos jurados de cabeça, assim, acho que foram 7 meses que entraram. Todos com psicotécnico, prova escrita, teórica e prática, mas, né, nós pedimos alguns estágios. Acaba que a pega tem uma exposição por ano, então, se eu pedir 5 estágios aí por ano, eu vou demorar 5 anos para formar um juiz, entendeu? Então, nós demos uma mexida, uma incrementada e uma mudada aí, tudo com o aval do CDT e tudo mais, certo? E para técnico, né, eu estou precisando de técnico no campo, tem lugares que eu não tenho, Pará, eu estou precisando de mais técnico, Pará, Mato Grosso do Sul, esses são alguns que eu estou lembrando assim de cabeça. Eu iria realizar agora, né, no primeiro semestre, um concurso e um treinamento para esses técnicos, mas infelizmente nós ficamos meio vetados de fazer concursos, aglomerações esse ano, mas a ideia da pega é que assim que liberar a gente conseguir, né, fazer esse concurso e colocar mais técnicos nas regiões que estão precisando. Sempre a gente sempre olha, né, o pedido dos criadores, onde está faltando, onde está precisando, onde não, como é que está, se o quadro está enxuto, se não está, se tem muito técnico ou não. Mas a gente sempre olha esse lado, porque, do meu ponto de vista, né, a associação sem o registro, ela não sobrevive. Precisa do registro aqui dentro. E nós precisamos também de técnicos, né, com mão de obra qualificada. Não adianta só você vir e fazer o técnico. Além dessa mão de obra que a gente fala de campo, né, o técnico tem que ter uma qualificação boa, porque eles são os guardiões da raça, né? Acaba sendo assim, nesse termo popular, né, eles que estão a campo e eles que estão, às vezes, igual o Alessandro mesmo falou, né, dando uma assessoria ao criador, o que for. Então, essa mão de obra de técnico também tem que ser qualificada. É o que eu vejo aqui na associação. Show de bola. Robertinho. Bom, você comentou aí, Tomás, a respeito da Expotécnica, que é um evento que nós já conseguimos realizar em 2 anos consecutivos, e eu consegui ali, graças a Deus, realizar um sonho que eu sempre tive ao longo de toda a minha vida profissional, que é unificar esses quadros e entender o quadro de juízes e o quadro de técnico de registro como um quadro único, um quadro técnico único, né?
eu acho de extrema importância, e você vê que todos os colegas aí comentaram mais ou menos a mesma coisa, a mesma essência. A importância na formação, para que um grupo conheça o trabalho do outro, enfim. Eu acho que nós somos um único corpo técnico. E, claro, com especificidade no trabalho, né, na atuação. Existem experiências diferentes em cada associação, enquanto uma não permite que o árbitro seja técnico e vice-versa, outras estão absolutamente abertas. Então, são experiências diferentes que eu acho que a gente pode conhecê-las e, a partir daí, fazer uma opção. Por que não mudar, se adaptar, enfim. Então, eu acho muito válido, sem dúvida, essa correspondência, essa união e esse conhecimento amplo de técnico e de árbitro, sabendo o que é a raça, como ela acontece, como ela se movimenta. A pista, especificamente, não é uma realidade. O campo, por outro lado, é parte dela. Então, assim, nós temos que entender de forma mais plena para que a gente possa estar mais preparado, melhor condicionado para executar o nosso trabalho, quer seja de orientador, de técnico e de juiz. Eu vejo muito positiva a ideia do Murilo quando ele fala que nós deveríamos qualificar melhor os nossos técnicos para que eles possam levar, fazendo essa ligação aí com o campo, com o criador, com o tratador, o treinador, enfim. Eu concordo, sem dúvida, é um meio de comunicação, é um veículo extraordinário, mas apenas eu temo que o tempo de atuação do técnico não seja pleno para cursos, para aquilo que realmente um curso bem estruturado pode oferecer. Então, eu acho que não substitui o curso, mas, sem dúvida, é importante que ele não pode chegar, registrar um animal, negar outro e virar para trás. Ele precisa demorar um tempo ali e identificando as dificuldades daquele criatório, os problemas que eles enfrentam e, consequentemente, se não através de um curso naquele momento, mas algumas informações precisas, específicas, ele precisa dar para complementar o trabalho dele, né? Essa experiência que a gente tem vivido no Campolina, de conseguir unificar os grupos, tem sido muito positiva. Então, já é o segundo ano que a gente faz a Expotécnica, que a gente consegue ótimos resultados aí, com interação plena, participando em grupos comuns, enfim. Então, eu acho que a gente tem que caminhar por esse lado. E eu queria aproveitar também, percebam que a gente, num bate-papo desse aqui, encontra dificuldades de colegas que a gente não sabia que existia, em associações co-irmãs, enfim. Então, o Samuel comentou, por exemplo, a dificuldade aí, quantitativa, muitas vezes. Tem regiões que ele não tem técnico. Ora, nós temos uma dificuldade no Campolina, tem técnico em algumas regiões mais isoladas que praticamente não trabalham. E aí eu tenho que trazer esse técnico para uma reciclagem anual. E ele tem que bancar do próprio bolso, que muitas vezes nós não temos condição de bancar. Então, a gente se sacrifica para bancar a hospedagem, alimentação, enfim. Mas é ainda difícil para o técnico bancar essa viagem, muitas vezes com pouco trabalho de registro ao longo do ano. Então, eu tenho percebido aí uma experiência muito positiva de técnicos de mais de uma associação atuando, né? E nós tivemos como trazer e incluir, credenciar recentemente nessa última Expotécnica e também na outra do ano passado, colegas de associações co-irmãs para trabalhar no Campolina. Então, o que a gente consegue com isso? Aproveita a experiência que já tem numa raça, até de forma especificamente em termos de custo, assim como um técnico de uma única raça vai atender 2, 3 criadores numa região, e aí ele vai cotizar a questão da quilometragem, por exemplo, vai diluir, vai ratear entre os associados a quilometragem. Por que não um técnico que também registra o Pega, que registra o Manga Larga Machador, que registra o Campolina, que registra o Manga Larga, ele não pode fazer esse rateio entre criadores de raças também diferentes. Então, são ideias que nós temos que colocar em prática, sim, para favorecer os associados de uma forma geral. Eu insisto nessa possibilidade de união e colaboração entre essas raças e associações para que a gente colha disso alguma coisa positiva. Quem sabe, por exemplo, a própria formação de técnicos. Ora, também uma reclamação aí do Samuel. Ele não tem número de eventos, e se ele tivesse que pedir para um técnico ou para um árbitro se tornar técnico ou árbitro, se ele fizesse 5 reciclagens, acompanhasse 5 eventos, ele não tem esse número de eventos. Ou se tem, o cara tem que deslocar o Brasil inteiro para poder acompanhar um evento. Ora, por que um candidato a juiz do Campolina, eu tenho pouco evento no Campolina, por que ele não pode assessorar com um juiz do Manga Larga Machador, no evento do Manga Larga Machador? Mas são raças diferentes. Ora, muita coisa, a forma de julgar, muitas vezes, uma opinião formada de pronto.
Mas, em princípio, eu acho que sim, que não é problema maior, não. Sem dúvida, eu consigo enxergar muita coisa positiva pelo óbvio, pelo que a gente está falando aqui. Então, pensa bem, um juiz julgar uma raça ou outra, a gente ter um grupo maior de profissionais que possam contribuir, como a gente já tem hoje, né, profissionais atuando como técnico, como árbitro, e mais de uma associação. Então, eu só vejo, assim, eu vejo que ele traz uma experiência, uma dificuldade que tem numa associação, numa raça, ele traz para outra, encontra a solução naquela outra, troca. Então, eu acho que tudo é muito positivo. Rigorosamente, uma condição universal, talvez, volto a dizer, não tenho opinião formada, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar, sim, tentar buscar, e dou como exemplo aqui, que isso vem acontecendo naturalmente aos poucos. Então, você veja, por exemplo, o Manga Larga Machador implementou o trabalho com a marcha livre, onde a regra é avaliar a naturalidade do andamento. Aí, eu vou no Campolina, está copiando. Não é isso, não. A gente tem que acabar buscando o que é razoável mesmo, o que é bom tem que ser realmente repetido. Então, aplicamos lá no Campolina. Mas o que houve de diferente no Campolina? Eu via no julgamento que saiu do Manga Larga Machador, que no momento da marcha livre, todos os animais eram trocados ao mesmo tempo, e aí muitas vezes um passando na frente do outro, embolando, e isso não tinha como avaliar um por um e ter qualidade nessa avaliação. Então, eu tive a ideia de implementar no Campolina um julgamento na marcha livre, onde cada animal é apresentado individualmente, com a apresentação total, o juiz tem como avaliar plenamente aquela fase de julgamento, terminado o primeiro, vem o segundo, enfim, hoje nós já temos uma galáxia acontecendo, ou seja, eu acho que esse tipo de coisa é muito positivo e vem naturalmente acontecendo, entendeu, Tomás? Então, eu acho que há uma tendência, aqui de igualar o julgamento. E não vejo, em princípio, nada contra, pelo contrário, eu sou a favor, podemos estudar essa possibilidade daqui para frente. Benéfico. Tomás, Oi. Tomás, eu ia dar esse exemplo que o Robertinho citou, da marcha livre, e eu implementei a marcha livre individual no Manga Larga Machador, né? Depois que eu vi no Campolina. Não tem problema nenhum nisso. E tem mais um detalhe de uma metodologia de julgamento, que aí você, Tomás, até me ajudou a mandar, a regulamentação dele, como que é a metodologia dele, que é o julgamento de aprumo de membros e aprumo do Manga Larga. Que ainda não está efetivado, mas que eu estou muito propenso se não e de forma igualzinha lá no Manga Larga, mas algo semelhante. Então, assim, os bons exemplos a gente tem que seguir, não tem problema nenhum nisso. E quanto mais subsídio, né, Saque, de informação para fazer uma avaliação mais assertiva, melhor, né? Claro. Eu acho que nesse assunto, eu vejo o seguinte, no mundo hoje, né, que a gente tem essa comunicação muito fácil, há uma tendência dos bons exemplos, né? Quem é inteligente vê alguma coisa boa que deu certo, ótimo, né? Que a gente copia, que é ganho de tempo. Então, assim, eu nunca pensei também, como o Robertinho falou, igual você falou, de universalizar, e acho que talvez isso é um caminho um pouco mais difícil, até pela história que particularidade tem, por pontos. Mas, sem dúvida nenhuma, esses bons exemplos das formas, igual o Sérgio falou, a gente já conversou sobre isso. Por exemplo, eu vejo no Manga Larga, né, o julgamento em separado dos 4 andamentos, dos 3 andamentos, do passo, da marcha e do galope. E aí que a gente está falando, como o Robertinho falou do exemplo, nós implementamos esse ano no Manga Larga, infelizmente a pandemia ainda não deixou atuar, ela está aprovada, mas a marcha livre também, e da forma como é no Campolina, isolado, que agora o Machador vai fazer, nós também tínhamos lá a prova do galope, o julgamento do galope, uma prova que era em separado, e agora a gente está trazendo assim como é ação nas várias raças. Então, as trocas de ideias, elas sempre vão ser positivas, né? E, eventualmente, eu não sei, depois a gente pode pensar em, se não um julgamento de uma forma geral, mas por que não competições, né, que englobem essas raças aí. Competições unificadas. De repente, acho que é um tópico aí que a gente pode pensar, já tem alguma coisa aqui, nesse sentido aí.
A gente agradece. Inclusive, quando puder voltar a ter público nos eventos, vai dar público pra caramba, né? Já pensar na quantidade de público? A gente agradece, né? Só fazendo um adentro aqui, a audiência. A gente já teve mais de 95 pessoas assistindo ao mesmo tempo, stream de 75 minutos e mais de 95 pessoas acompanhando. E um telespectador que estava vendo aqui já sugeriu que a Macapê voltasse a acontecer. Então, fica já teve o Macapê, né? Já. É isso mesmo. Vamos lá. Murilo, por favor, depois do Samuel, falem também referente a esse tema aí, sobre a unificação, se existe a viabilidade ou não. Olha, eu posso começar? Pode, por favor. Fique à vontade. Eu acho que já é uma unificação a partir do momento que você está procurando o quesito marcha. São marchadores. Então, os itens a serem observados, eles são basicamente os mesmos. E a melhor forma de observar cada item é uma evolução no julgamento. Você tem que fazer um julgamento de forma que cada item fique bem observado. Não é isso? Então, quando você bandeia uma régua do animal, por exemplo, você está conferindo o diagrama, você está conferindo o ganho de amplitude, você está ganhando qualidade na avaliação do uso das articulações, qualidade de sustentação do conjunto de frente, qualidade de estilo natural. Então, isso aí, gente, regulamentos, eles são feitos... Até índole e temperamento. Para poder atingir um objetivo. E esse temperamento, né? Todas as raças. Né? Quando a gente, por exemplo, pediu que não mais na pega, aí já é assunto do Samuel, mas eu também mexo na pega, às vezes ele não vai falar, eu falo. Quando a gente pediu que não se colocasse laço na garupa das mulas, daqui a pouco ninguém ia estar colocando laço na garupa de manga larga machador, ia ser bom que não ia precisar aplicar remédio na cauda de manga larga, né? O laço mesmo segura a cauda, né? Então, gente, são coisas que a gente tem que aproveitar. Nós temos que aproveitar. E acho que tudo que eu puder copiar do Campolina, tudo que eu puder copiar do Pega, tudo que eu puder copiar do Manga Larga e do Manga Larga Machador, eu vou aplicar no Piqui, assim. Porque isso é evolução, isso é unificação. Ok? Próximo. Bacana. Samuel. Bom, está todo mundo falando aí de copiar e metodologia e tudo mais. A Pega também já faz a Marcha Livre desde o ano passado, né? E desde o primeiro evento que a Marcha Livre foi implantada, também ela foi feita separada, não foi feito na fila. A gente chamava o primeiro, ele fazia, e assim sucessivamente. Eu acho possível, sim, né, a gente fazer um concurso de marcha, assim, como é que eu falo, generalizado, né, com uma metodologia, mesmo com tradições ou aptidões diferentes, mas eu acho que dá para fazer, sim, fazer um bem bolado e fazer esse regulamento para o concurso de marcha. Agora, eu tenho, não é um problema, né, eu tenho outra situação, que é a do jumento. Então, aí o jumento é apresentado puxado, tocado e tal. Tem algumas alterações a serem feitas nessa apresentação de jumento, né, que a gente pretende ir para o futuro. Mas eu acho possível, sim, essa unificação, né, igual o Murilo falou, tirar o laço da garupa das mulas e implantamos a rédea livre ano passado, e eu acho que são coisas que vêm só para agregar, né? Além do Murilo falar de a gente ver diagrama, elasticidade e tudo mais, a rédea livre, no caso do Moara, eu acho que de qualquer outro equídeo, ajuda muito também no temperamento. Você vê como é que o animal está sendo preparado ou não, né? Então, essas são as coisas que a gente tem que fazer aí, unificar todo mundo para esses concursos no futuro. Show de bola. Gente, a gente já está finalizando aqui a nossa live, nosso debate. Ainda tem mais um tema que eu queria abordar com vocês, que é em relação ao mercado, né? Como vocês têm visto, né, o produto cavalo das em meio ao mercado, como está sendo essa absorção. Se o caminho está sendo correto, é isso mesmo que o mercado está querendo, um cavalo mais funcional, um cavalo
que seja mais proporcional, mais macio, de índole melhor. Eu queria o ponto de vista de vocês em relação a isso. Como vocês enxergam o produto cavalo da associação do Manga Larga, do Campolino, do Manga Larga Machador, né, os Moares e Azeninos da Pega e os Piquiras, em meio ao mercado e absorção desse produto. Vamos lá, Murilo. Quem vai ser o primeiro? Você. Ok. O que ocorre é o seguinte: no mercado, hoje, do Piquira, nós estamos numa situação sui generis, porque ele esteve muito ruim, quase parado. Acredito que, quando aconteceu a vassoura de bucha no cacau, todo mundo que criava Piquira, lá na Bahia e para o norte do país, parou de criar cavalo e parou a partir do Piquira. Seguiram com o Manga Larga Machador e o Piquira parou. Lá tinha um número muito grande de criadores, muito representativo de criadores. Aqui, para o nosso lado, a partir do momento que nós tivemos uma fase onde muita gente desestimulou e praticamente parou. Quando nós resolvemos resgatar o nosso espaço no mundo do cavalo, a gente, então, passou a cobrar que tinha que botar bengala nos poeirões, nos concursos de marcha. Nós estávamos com o nosso espaço ocupado por Manga Larga Machador pequeno, Mestiço pequeno, Campolino pequeno, tudo servia para correr no concurso de Piquira. Então, essa foi uma jogada muito importante, que o poeirão é a hora onde as raças são comparadas entre si mesmas e entre as outras. Então, tudo servia para Piquira. Quando colocou essa situação da bengala, com essa exigência, nós começamos a conquistar o espaço de novo, a turma começou a ficar entusiasmada, começou a voltar a criar, e hoje a gente está numa situação assim, nós não temos cavalo Piquira para atender o mercado. São poucos criadores voltando, produzindo animais, nós vamos ter que esperar agora esses animais que estão nascendo atingir a idade de 3 anos, 3 anos e meio, para poder ser criados. De modo que nós estamos tendo muito assédio de procura no livro aberto. Mas nem todo animal apresentado para livro aberto pode ser aproveitado, porque Piquira é uma raça. Ele não é uma sucata vinda de outras raças. No basta ser pequeno, tem aquela ideia de que eu vou comprar umas éguas Manga Larga Machador pequena, eu vou cruzar de pônei, vou fazer Piquira, vou registrar em livro aberto. Não é assim, né? O Piquira, ele é das raças nacionais, assim como o Machador, o Manga Larga, o Campeiro, Marajoara, o Lavradeiro, o Catingueiro, é uma raça junto com a colonização do Brasil e que praticamente se manteve em estado puro. As outras foram melhoradas. Aqueles cavalinhos pequenos, que eram os cavalos baratos, ninguém ia botar numa galera para vir para cá, cavalos caríssimos, sem saber se nem ia chegar em algum lugar. Viagem de um ano, viagem de... Né? Então, vinham os cavalos baratos, cavalos pequenos, que foram a nossa colonização. Né? Basicamente, Torraia, Garrano. O Piquira é uma cópia do cavalo Garrano, muito, muito evidente. É muito visível que o Piquira é quase um Garrano em estado puro. Tem, inclusive, modalidades de equitação do cavalo Garrano que ele quase que está dando uma marcha, tipo uma marcha picada. De modo que é uma raça que precisa ser olhada, precisa ser observada, precisa ser respeitada com atenção. Já estamos sendo respeitados na marcha e nossos técnicos estão aí numa luta danada para tentar fazê-la respeitada no registro genealógico. Mas eu prefiro dar espaço para vocês falarem, porque os criadores de Piquira precisam escutar de vocês o que está acontecendo nas outras raças, que já tem demanda e que tem bastante produção, que seria o que fazer com essa produção, como aqui você vai destinar os produtos que estão sendo produzidos. É lógico que os de elite vão todos para a pista, vão para eventos, vão para provas, mas tem um número de animais que nasce e que precisa ser aproveitado.
E isso vai acontecer no Piquira nos próximos 3 a 4 anos. Os animais que não nascerem para a elite, nós vamos ter que preocupar com valorizar esses animais, colocar esses animais no mercado. Okay? Então, eu quero passar a bola para o próximo que você tiver que convocar aí. Bacana. Samuel, aproveita. Bom, Tomás, a associação do jumento pega com essa pandemia, né, com relação à queda de comunicações de cobertura, nascimento e registro, não sofreu muito com isso, não. O número de registro aqui está bem bom, sabe? O nosso mercado está em ascensão, está aumentando o número de novos associados, de novos criadores. O registro está melhorando, certo? A associação, o ano passado, já premiou melhores, né, os animais livre fechado, justo com o intuito do criador de asinino ou mesmo de muar fazer essas comunicações para, como é que eu falo, comprovar a produção do jumento, né, valorizar os jumentos melhores fazedores de moar, vamos falar assim no popular, né, os jumentos que melhores produzem os moares de selo. E nós estamos pensando num projeto aí para a gente introduzir novas provas, né, durante as nossas exposições. Eu tive em Iporá agora, no começo do ano, em janeiro, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir lá, o Murilo, que é nosso técnico da pega. Lá eles passam 3 dias laçando, né, as mulas de campo, cruzadas com égua quarto de milha. Lá tem prova de laço, tem prova de rédea, tem prova de tambor, tudo como ar, e temos concurso de marcha. Então, eu acho a gente criar essas novas modalidades para conseguir escoar esses animais que não são, eu falo, elite para marcha, né? Porque se você for olhar aí, eu acho que 80% ou 90% da criação, ela não vai para um concurso de marcha, não vai para uma pista, né? Então, nós estamos com esse projeto aí de criar novas categorias para melhorar ainda mais esse mercado, para escoar essa produção dos animais que não dão uma pista, né, no futuro. Um exemplo disso nós temos no Tennessee, né, aquele Mule Day, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, desde, acho que 1840, um trem assim, tem esse dia lá, né, esse dia não, são 4 dias, né, dos criadores de moar do Tennessee, que eles têm competição de arrastar a árvore. Então, eles põem uma mula para arrastar uma árvore, eles põem mula para carregar água. Então, isso é uma ideia da pega, né? Criar essas novas categorias para a gente ver essa outra aptidão do moar quando feito o cruzamento do jumento com éguas que não são de raças marchadoras. Dando opção para o mercado, né? De escoar esse produto. Isso. Bacana, legal. Saque. Bom, Tomás, no Manga Larga Marchador, cara, essa questão do mercado, como em outras raças, o animal de elite é um mercado praticamente resolvido, assim. Então, o animal campeão, com uma carreira vitoriosa, ele é um animal que se vende, né, como se diz. Então, esse mercado não tem problema. O problema, os outros animais, que são a grande maioria, que costumam ser os problemas, não só no marchador, mas nas outras raças. O Manga Larga Marchador tem uma particularidade de ter assim, uma certa dificuldade com relação ao esporte. É uma luta, né? O Robertinho sabe bem disso, todos nós sabemos a luta que a implementação de um esporte que realmente congregue muita gente e absorva muitos cavalos. Esse paradigma não foi quebrado, né? Ainda não. E é incrível isso, mas ainda não. Então se presta muito, como é uma raça com uma boa rusticidade, docilidade e comodidade, é uma raça que se presta muito para cavalgadas. E essa pandemia, é interessante que eu fiz uma leitura dela que me deixou satisfeito. A gente tem relatos aí de vendas de criatórios grandes da raça que nunca venderam tanto.
relatos assim de venda de muitos animais, não do animal de elite, justamente do médio animal. Então, isso aí eu acho que é um bom sinal. Eu enxergo isso como um sinal bom, indicador positivo, né? Porque talvez a gente não seja tão dependente de eventos assim. A gente não teria essa situação se não fosse a pandemia. Porque qual raça que vive de eventos, que tem a quantidade de eventos que o Mangalaga Machador tem, que um belo dia chegaria assim, vamos parar de fazer evento 3 meses? Ninguém faria isso. Então, a gente só teve essa condição por causa da pandemia. E o mercado reagiu muito bem, justamente para esse animal que a gente precisava que reagisse. Então, eu acho que isso foi muito positivo. Já que o mercado de elite é um mercado que, em qualquer raça, ele é bem resolvido, vamos dizer assim, o problema são os outros. Então, qual que é a leitura que eu fiz? O sujeito não pode trabalhar, está em quarentena, entre aspas, vamos dizer assim, com a família dele, na cidade dele, ele não está podendo, a vida dele mudou. Né? Ou vou andar a cavalo. Andar a cavalo não é proibido, né? Ninguém. O cara sai com a família. Não, né? Ainda não. De sair fazendo cavalgada, porque não tem outra explicação. Ele resolveu comprar animais de sela. Nunca se vendeu tanto animal de sela no machador como agora. Então, a gente tem que tirar isso de lição. Né? Nós temos que investir mais nisso. Assim, se o mercado da elite já está resolvido, ou é um mercado que não tem problema na raça, por que não investir em outras formas de eventos que não sejam a Copa de Marcha e a exposição, que isso aí já tem quase 300 eventos por ano. Acho que não precisa mais, né? Opa, com certeza. Alessandro, fala um pouquinho para a gente. A situação é mais ou menos os mesmos moldes, né? Esse mercado do animal de elite é um mercado de preços crescentes, grandes disputas, valores altos dos animais, utilizando as biotécnicas, né? Os embriões, tal, venda de cobertura dos animais premiados, dos garanhões premiados. Esse é um mercado, como diz o SAC, um mercado resolvido, que ele se expande naturalmente. E tem uma particularidade que é interessante, isso que o SAC falou, que recentemente numa live do Manga Larga também, um desses consultores que dão consultoria nos aras falou uma vertente boa da pandemia. Todo mundo que tem aras, tem fazenda, foi para a fazenda. Né? E aí começou a usar esses cavalos. E esse consultor até falou, o pessoal começou, e vai naquela linha que a gente falou antes, né? O cavalo premiado é o cavalo para o cara montar, e aí todo mundo montando os cavalos, falou, esse aqui é bom, esse aqui... Então, esse é um outro mercado, e aí com essa diversificação de prova, que eu acho que talvez seja o ponto, né? Que é isso, a exposição está consolidada, é um formato que tem ido, as copas de marcha, podem ser aperfeiçoadas e melhoradas. Mas a diversificação de provas talvez seja um ponto para aumentar. Porque, por outro lado, também, no Manga Larga, por exemplo, tem a Manga Largada, que é uma prova que deu muito certo, uma espécie de uma meia cavalgada, um enduro, algumas avaliações. Um cavalo de sela gostoso de montar e equilibrado também, é o outro, está tranquilo. O meio termo é que é o difícil. Né? Então, você tem o mercado de doadora de embrião, de garanhão famoso, e aí depois de uma matriz média, já começa a complicar, daquele cavalo que não é tão bonitão, vamos dizer assim. Então, é o mercado intermediário que é o desafio. E vejo como o Sac falou, e na mesma linha que o Samuel falou lá das mulas, é diversificar, é ter várias atividades. Eu vejo, por exemplo, nós estamos falando de raça de marcha, o quarto de milha faz isso muito bem. Né? Ele tem vários tipos de atividades diferentes e o cavalo se dá bem numa parte, não dá bem na outra, tem a outra. Então, isso abre o leque de mercado. E talvez a gente precise tentar e achar essas provas para fazer. Se não me engano, acho que foi até o Robertinho que fez um cross-country na prova do Campolino, Robertinho. Um negócio do tipo assim. Fizemos e vamos fazer mais. Porque
o animal, ele tem que ser criado para isso. Né? Essa é a verdade. A real função do cavalo é o cross country. Não, assim, não é o cross country, é o uso. Não, você falando assim, falando uma linguagem popular, assim, eu digo. Popular. Ele é para uso. E o uso virou modalidade esportiva, competição, e as exposições são avaliações zootécnicas. Mas a real função do cavalo é para ele ser montado, ser utilizado na cavalgada, na lida, no esporte que for. Ele tem que ter uma aptidão mínima para qualquer coisa, né? Ele tem que fazer um mínimo de qualquer cavalo de sela. Então, eu acho que essas provas são legais aí, inclusive, né? Outras raças, espécies aí aderirem a isso. Robertinho, fala um pouquinho em relação ao mercado aí da raça campolina para a gente poder finalizar. Bom, pessoal, realmente o problema é comum. A gente está vendo aí que tiveram uma olhada para falar a mesma coisa em relação ao fato de que nós temos uma quantidade muito pequena de animais de altíssimo nível que vão para as pistas, e esse animal não é problema nenhum para ser comercializado. Aquela égua boa que o cara tem lá, ele abriu a boca e vende a hora que quer, no preço que quer. Mas a gente tem 80%, 90% da nossa produção realmente no nível médio. Quando eu falo nível médio, eu falo comparando, claro, a essa elite. Então, não são animais inferiores, são animais que não vão frequentar uma pista, não vão ser competitivos numa pista de prova de marcha, morfologia, mas com certeza excelentes animais de sela. Aliás, o Tomás falou muito bem aí, eu não vejo a marcha, espero que eu seja bem compreendido, a marcha não pode ser vista como uma função dos nossos cavalos de sela marchadores. Né? A marcha é um diferencial que esses cavalos de sela têm, e oferecendo, através da dissociação, de várias coisas, um conforto diferenciado, enfim. Então, é uma forma que a gente tem de utilizar um cavalo de sela com um cômodo muito melhor, enfim, por isso não podemos ter isso como a função maior. A função é a função do cavalo de sela, ou seja, transportar o cavaleiro em situações diversas, quer seja no trabalho, na lida, no passeio, né? E eu penso, então, o seguinte, ninguém vai contra a onda da pista. É um movimento grande, é um movimento que gera movimenta muita economia, nós sabemos disso, não há como isso. Mas eu acho que nós não podemos esquecer nunca a pista como um ponto de avaliação zootécnica, um critério zootécnico de alto nível que tem que ser considerado ali. Nós temos que usar muito a pista e tirar um pouco da ideia da competição, ou transferir as possibilidades de competição para um outro universo. É aí que eu acho que nós temos que movimentar mais o nosso mercado. Eu acredito, por exemplo, que muito mais do que criadores, as nossas associações, de modo geral, elas precisam muito mais de usuários. Veja bem o seguinte, quem é o proprietário, a empresa proprietária de uma fábrica de automóveis, né? Quantas fábricas de carro nós temos aí, quantas marcas? E cada um de nós tem um carro de marca diferente. Tá? É a nossa escolha, nós temos direito de escolher, temos opções. Essas fábricas de carro oferecem, cada uma em cada modelo, grandes qualidades. Assim também com as associações de cavalos de marcha. A gente tem excelentes animais de várias raças, enfim, e cabe a cada um escolher o animal que quer. Então, eu acho que a partir daí não há que ter esse tipo de competição, mas sim essa união que nós estamos promovendo aqui. Então, a partir disso, eu penso o seguinte, eu não tenho que ser criador para ter um cavalo. Tá? Eu não tenho que ser fabricante de automóvel para ter um carro. Nem sempre as associações, eu acredito que hoje a maioria delas não precisa tanto de criadores, de novos criadores, mas sim é muito importante que a gente traga o usuário, exatamente para que ele faça movimentar esse mercado do maior contingente de animais produzidos, que é um animal de nível médio aí, que não atinge nível de pista. E para o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem que buscar a solução também. Eu tenho aqui uma ideia que eu gostaria de plantar e que nós pudéssemos sair dessa live com esse pensamento e, quem sabe, depois nos encontrarmos e buscarmos isso aí. Que seria, quem sabe, já que a gente sabe que a competição ela provoca adrenalina, é uma coisa legal, poxa, por que não pensar em algo como a gente faz numa pelada de fim de semana, na hora do jogo ali, o cara dá o sangue que pode dar, enfim, acabou, junta todo mundo com a cerveja, a coisa fica legal, ou seja, isso passa a ser o objetivo maior daquela pelada, né? Então, por que nós não podemos também criar provas comuns
a todas essas raças de animais machadores, de equídeos machadores, para que a gente pudesse, sim, levar para o campo, levar para aquele lugar ali a nossa experiência, os nossos resultados, enfim, e, consequentemente, através de uma disputa saudável, positiva, a gente ter um crescimento, tirar dali também referências, tirar aprendizado e, claro, usufruir do cavalo de uma forma plena, colocando a família de forma plena também nesse envolvimento, tirando aquela condição do cavalo que não pode ser montado porque está sendo preparado para a pista. Não. O que é isso? Ele tem que ser preparado da pista porque ele tem que ir para a pista para mostrar o que ele é capaz de fazer cumprindo a sua função. Então, fica aí essa ideia. Quem sabe a gente criar modalidades, como bem falou aí o Alessandro e antes também o Samuel, a gente diversificar, trazer novas ideias. Hoje a gente tem tanta prova com boi aí, que é extraordinária, enfim, os nossos animais se mostrando aptos para isso. Então, basta que a gente se dedique um pouco mais. Quem sabe um pouco da verba que é dedicada para as exposições, aquilo que um criador, aquilo que a promotora gasta para organizar uma exposição, um evento, aquilo que o criador gasta para levar seus animais em termos de treinamento, de manutenção, de alimentação, de transporte, dos exames, enfim. Se ele desviasse um pouco desse investimento para provas, para eventos desse tipo, e a gente pudesse agrupar, então, várias associações e juntas fazermos aí vários eventos que pudessem movimentar o fim de semana, que fizessem as famílias estarem juntas, que a gente pudesse aplicar na prática aquilo que a gente tenta fazer no criatório em si. E não obrigatoriamente só o criador. Que o criador vá, participe, mas que o usuário, que não precisa ter a fábrica, mas sim pode ter o cavalo, ele possa participar, fazer acontecer. Eu tenho certeza que isso aí, se a gente se dedicar com a FIP, pode ser uma grande alternativa para movimentar o mercado do nosso cavalo. Tá? Estou vendo aí que o nosso horário está quase estourando, e como eu estou com o final dessa fala, eu queria apenas registrar que eu procurei contato com o superintendente de registro da raça campeira. Realmente, eu acho que pela pandemia, tenho certeza que por isso tive dificuldade de contato, não tive retorno, e hoje, já no final do dia, eu percebi, já trabalhando com vocês aqui, uma mensagem, infelizmente, está em cima da hora. Então, eu quero só reforçar que a razão do contato foi exatamente convidá-lo para essa live nossa aqui. Certamente nós teremos outras, acredito que não só a live, mas nós teremos outros encontros, e já fica automaticamente convidado a participar conosco, para que a gente possa usar suas experiências também, levar alguma informação que possa ser útil. Tá? Eu já vou aproveitar, saber do outro tempo, para despedir de todos vocês, agradecer muito a participação de todos os colegas que dedicaram seu tempo aí, seu empenho, registrar também a colaboração da Clara, que foi muito importante para organizar essa estrutura. Nós estamos usando aí uma ferramenta de pouca utilização, a gente não tem experiência dela, e a Clara precisou aí gastar uns 2, 3 dias estudando, elaborando, pesquisando, enfim, conseguimos, sem dúvida, realizar. Então, eu acho que é isso, volto a dizer, é a participação de cada um de nós, de associações de raças distintas, mas buscando um objetivo comum, uma contribuição. Foi o que nós vemos exemplo aqui agora, cada um dedicando seu tempo, o Tomás também. Enfim, eu quero, portanto, agradecer e pedir a vocês que realmente se dediquem a essa ideia, que a gente leve isso para frente, que essa união aqui possa ser realmente alguma coisa duradoura, de muito sucesso, muito produtiva, e que a gente possa colher, cada um, o resultado desse movimento, dessa congregação, que eu acredito muito nela. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos vocês aí. Valeu, Robertinho. Alessandro, suas boa noite, Roberto. Bom, gente, bom demais. Foi um grande prazer participar. Eu acho que sempre que a gente reúne, conversa, né, vem boas ideias, a troca de informação é sempre muito positiva. Aproveitando nessa linha do que falou aí, eu acho que é muito possível nós pensarmos em eventos com todas as raças participando. Talvez num primeiro momento com competições em separado, mas que elas estejam no mesmo ambiente, e eventualmente que a gente tenha competições multirraciais. Eu acho que o Tomás, não sei até se esteve lá no Rafa, lá em Batatais, não sei, tem uma prova de marcha função que já é feita com, normalmente acho que é marchador e manga larga, né? São as duas raças. E que é uma prova que todas as associações aqui podem competir. Então, eu acho que talvez esse seja mais um caminho para diversificação e que, quanto mais a gente puder conversar, melhor.
Agradeço também a Clarinha, que deu o suporte técnico aí. Confesso que 10 minutos antes de começar aqui, quando nós nos encontramos e começou, eu falei assim, rapaz, a tropa vai empacar, porque cada hora era um que tinha um problema, som não saía, imagem não saía. Ao Tomás também, que nos deu a mão aí, né, coordenando tudo, bom demais. Aos companheiros, vamos ver, tomara que essa pandemia passe rápido para a gente encontrar pessoalmente. Mas, enquanto isso, a gente vai aqui no virtual. Abraço e obrigado para todo mundo aí. Murilo. Gente, eu saio muito enriquecido e muito honrado de poder estar com vocês aí, esses minutos que a gente conversou um pouco de cada coisa, e acho que essa competição interracial, que nós estamos terminando com ela, é viável, já aconteceu. Posso citar um caso que eu lembro, ainda bem menino ainda, né? Diz que a vantagem da gente ser idoso é que a gente sabe notícia que gente não sabe, né? Rosnaldo Bortoni tem um cavalo chamado Estádio do Desterro, que ganhou de muito cavalo de competição interracial, inclusive até de quarta milha. Tá? Era um excelente cavalo de prova. E esses valores vão surgir e vão mostrar aí que todas as raças têm indivíduos de destaque em todo tipo de prova que a gente fizer. O Piquira também, nós tivemos um cavalinho Piquira que saltava 1,10 m de altura, fazia prova com outras raças, virava tambor mais na grama, virava tambor mais de perto que vários mangaladas. Então, eu acho que vai ser curiosíssimo se um dia nós pudermos montar isso. Não digo que a gente vai montar com todos os animais. Nós vamos fazer uma competição individual de raça, vamos tirar os melhores animais, os que vão fazer a prova mais bonita, mais completa, mais perfeita. E aí, no final, com aqueles animais melhores pontuados de cada raça, nós podemos bolar algumas provinhas que sejam inerentes a todos os animais e que dê para todos, né? Respeitados os portes e os tamanhos, que seja que a gente possa, né? Digo no caso de um salto, né? Mas a gente pode tentar fazer isso. Agradecer a todos vocês, foi muito bom, né? Essa ideia que partiu do Roberto Naves foi uma ideia brilhante. Na mesma hora eu aceitei, na mesma hora Samuel aceitou, na mesma hora Sac, né? Na mesma hora nós todos aceitamos. E dizer para vocês o seguinte, outros encontros virão, melhores ideias virão. Agradecer a Clara, agradecer também ao nosso belíssimo âncora, que foi de laço na última hora, não é isso? Carol. Pô, cara, se deu bem, viu? Eu vou falar com a âncora em outros momentos. Valeu. Bom, gente, ó, um abraço Caroline. e boa sorte para nós todos. Não vamos esquecer esse projeto nosso, não. Vamos tocar para frente. Show de bola. Samuel. Bom, agradecer o Robertinho, né, pela iniciativa que ligou, reunindo a turma aí, e todo mundo disponível, todo mundo abrindo mão do seu tempo aí em casa, né, à noite. Agradecer o aprendizado que todos me passaram aí, certo? E já como diz, pedir para todos os nossos criadores e usuários, usem seus animais. Usem. A seleção, eu acho que é feita na cela. Com certeza. Meu pensamento. Ok? Obrigado e boa noite a todos aí. Só Sac. aproveitando aqui, só antes do Sac falar, Samuel, a gente pode pensar, falamos de como fluir, nós começamos a conversar, uma competição de muares, né? Muares pega manga larga, pega piquira, pega machador, pega campolina, sim. Já dá para fazer. Com certeza. Já dá para fazer um esboço de uma provinha assim. Já. Bom demais. Sac, fala pra gente, suas ponderações finais. Bom, Tomás, obrigado aí por você ter aceitado aí mediar aqui essa grande ideia do Naves, agradecer o Naves e a todos vocês por essa oportunidade, a Clarinha pela parte técnica aí, que nós somos muito ruins nisso, sozinhos a gente não ia fazer realmente, dizer que
do que depender de mim, eu realmente espero que essa live de hoje tenha sido, que surgiu a partir dessa ideia do Naves, tenha sido realmente a semente de uma coisa bem maior e que possa evoluir muito. No que depender de mim, eu estou totalmente à disposição para somar nesse grupo aí, até porque eu sou seguidor do ditado que fala junte-se aos bons e serás um deles, né? Então, muito bem acompanhado hoje. O Naves é meu vizinho lá de associação, me ajuda pra caramba lá. Já coloco ele em umas roubadas aí de vez em quando. Alessandro, né, com a sua câmerazinha lá, tem nos ajudado muito. E é isso. Finalizado, dando boa noite a todos. Foi um prazer, aprendo muito. E estamos juntos aí para somar nessa Macapê do futuro. Espero que seja. Boa ideia. E finalizar com a frase do Churchill, né, que eu gosto muito, que ele falou uma vez que nenhuma hora montado a cavalo é uma hora perdida. Boa, Na mesma linha aí do Samuel, montem nos seus animais. O animal é para o peão, sim, mas é para o patrão também. É para todo mundo. Boa noite a todos aí, muito obrigado. Eu queria fazer um registro rápido aqui, pessoal, só para não deixar batido. É que o Murilo comentou aí a respeito de provas que aconteceram no passado e citou Rosalvo Bortoni, que foi um grande criador de cavalos e faleceu como um excelente criador de manga larga machador. Mas naquela época que ele estava fazendo essa prova, ele montava o estádio de Esterva para voltar ao Murilo e pedir ao Murilo que fale que raça que era esse cavalo. Como? Você que lembrou aí que o passado foi marcado por provas que aconteciam entre raças. E que teve um criador, que foi o Rosalvo Bortoni, que foi campeão de prova, competindo aí com outras raças, enfim.